Se você está assistindo esse vídeo agora, isso provavelmente quer dizer que você está querendo entender um pouco mais sobre qual é de fato o papel do design instrucional no treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que o design instrucional, ou o DI, ele se concentra o quê? Na criação de experiências de aprendizagem que sejam eficazes, eficientes e envolventes, que sejam significativas para os alunos, para quem está participando desse curso, e que também traga resultados, não só para o aluno, melhorando a sua performance, trazendo um conhecimento novo, fazendo com que ele produza muito melhor ou faça muito melhor aquilo que ele já fazia, mas também com resultados para a organização. Afinal de contas, se a empresa está investindo o recurso no desenvolvimento de um curso, ela quer resultados. Concorda? Muito bem. E aí existem algumas maneiras aqui de identificar o porquê que o design instrucional é tão importante nesse contexto corporativo, de treinamento corporativo, tá? Então, primeiro, a gente pode falar sobre a identificação das necessidades de aprendizagem. O DI, o processo de DI, começa justamente aí, em identificar as necessidades de aprendizagem dos indivíduos, de um grupo, de uma área, de uma organização como um todo, né? Isso envolve uma análise muito detalhada das lacunas de habilidades e de conhecimentos que existem naquela organização ou naquele grupo, para que se possa então definir objetivos de aprendizagem muito claros, tá? Na sequência desse processo de design instrucional, um outro ponto também pelo qual o DI é muito importante é no desenvolvimento de conteúdo relevante, né? Então o DI ele ajuda a desenvolver conteúdos de treinamento relevantes e significativos, que envolvem a seleção e a organização dessas informações importantes, formando ali como se fosse uma escada, né? Subindo ali o nível de conhecimento sobre aquele tema, criando estratégias de apresentação daquele conteúdo de uma forma eficaz e adaptação desse conteúdo de acordo com o contexto e o perfil desse público-alvo, tá? Uma outra coisa também muito importante que a gente faz como designers instrucionais, criação de experiências de aprendizagem que sejam engajadoras. O design instrucional ele se concentra em tornar o processo de aprendizagem envolvente, né, e motivador. Tem que ser bacana fazer, tem que haver um bom motivo para fazer aquele curso. E isso pode ser alcançado quando a gente usa estratégias interativas, por exemplo, simulações, gamificação, estudo de caso e atividades práticas que estejam relacionadas com o dia a dia, com os desafios que esse aluno vai enfrentar no dia a dia de trabalho dele, tá bom? Sempre muito importante procurar colocar o aluno como protagonista disso, né? Fazendo com que ele participe ativamente do curso e não fique só avançando tela. Outra coisa que a gente também faz, que é propor a utilização de diferentes formatos e mídias. Vamos ficar aquele curso sempre mais do mesmo, né? Então, o design instrucional ele envolve a seleção e utilização de diferentes formatos e mídias, né? Como, por exemplo, texto, áudio, vídeo, gráficos. E isso permite que o conteúdo seja apresentado para o aluno em formatos distintos que contemplem os seus estilos de aprendizagem, né? Promovendo, então, uma experiência de aprendizagem mais interessante. Um outro ponto também, eu sei que eu já disse que aqueles eram importantes, mas esse também que é a avaliação e o feedback. Então, faz parte do processo de design instrucional, né? A gente precisa incluir na estratégia do nosso treinamento a avaliação para medir o progresso e entender se os objetivos de aprendizagem foram alcançados e não. E se não, quais são as ações, quais as medidas de treinamento que a gente vai propor, né, para reforçar aquele conteúdo e tudo mais. E isso permite que as organizações e o próprio aluno, né, possa identificar áreas de melhoria e
ajustar, né, a fim de ajustar esses programas de treinamento conforme o necessário, tá? E o feedback contínuo é importante lembrar. O feedback contínuo é muito importante para o aluno adulto, né? O aluno adulto, ele precisa ser constantemente informado do seu progresso, né? A gente precisa entender se a gente está aprendendo, se não está, se está no caminho, se não está, tá bom? Para não perder tempo, né? E por fim, mas não menos importante, faz parte também do nosso papel, né, como designer instrucional, promover o uso eficiente dos recursos e o retorno sobre o investimento que foi feito em treinamento. Então, o design instrucional, ele ajuda, e o nosso trabalho deve ser nesse sentido, né, de ajudar a otimizar o uso dos recursos. E quando eu falo aqui em recursos, podem ser recursos financeiros, o orçamento, enfim, mas também recursos humanos, né, a energia, tudo que está envolvido aí para produzir um curso. A gente tem condições de, com um processo de design instrucional bem aplicado, garantir que o treinamento seja eficiente em termos de tempo e de custo, tá? Então, quando a gente cria programas de treinamento, ações de capacitação bem estruturadas e direcionadas, o design instrucional vai então permitir um maior retorno sobre esse investimento. Tá certo? Fez sentido para você? Então, para resumir, né, o que a gente conversou nesse vídeo aqui. Então, o design instrucional, ele tem um papel crucial, vital no treinamento e desenvolvimento no ambiente corporativo, garantindo que os programas de aprendizagem sejam eficazes, envolventes e alinhados com as necessidades e as metas dos participantes e das organizações, ajudando a criar experiências de aprendizagem que sejam interessantes, significativas e que impulsionem o desempenho e promovam o crescimento profissional. Então, se você tem interesse em estudar mais sobre design instrucional, quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, se tudo isso que eu te disse aqui faz sentido, então continua nesse canal, fica atento a tudo que vai acontecer por aqui, nas minhas redes também, para saber cada vez mais sobre o fantástico mundo do DI, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!